Evangelho de Mateus capítulo 27. Quando amanheceu, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo tomaram conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e entregaram-no a Pilatos, o governador. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe de volta as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, entregando sangue inocente. E eles disseram: que nos importa? Isso é contigo. E lançando para o templo as moedas de prata, retirou-se e, indo-se, enforcou-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito lançá-las no tesouro, pois é preço de sangue. E tendo tomado conselho, compraram com elas um campo do oleiro, para a sepultura dos estranhos. Por isso aquele campo se chama Campo de Sangue até hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias, dizendo: e tomaram as 30 moedas de prata, preço estimado daquele a quem estimaram os filhos de Israel, e deram-nas pelo campo do oleiro, como o Senhor me ordenou. E Jesus estava em pé diante do governador. E o governador o interrogou, dizendo: tu és o rei dos judeus? E Jesus disse: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então Pilatos lhe disse: não ouves quantas coisas testificam contra ti? E não lhe respondeu uma palavra, de maneira que o governador muito se maravilhava. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, aquele que quisesse. E tinham então um preso famoso, chamado Barrabás. E estando eles reunidos, perguntou-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregue. E estando ele ainda a sentar-se no tribunal, a sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje sofri muito em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual dos dois quereis que eu vos solte? E disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Todos disseram: seja crucificado. E o governador disse: mas que mal fez ele? E eles cada vez clamavam mais, dizendo: seja crucificado. E vendo Pilatos que nada aproveitava, antes a confusão aumentava, tomou água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, vê-lo-eis. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram a ele toda a coorte. E despiram-no, e, pondo sobre ele um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e uma cana na sua mão direita, e, ajoelhando diante dele, zombavam dele, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspiram nele, e, tomando a cana, davam-lhe na cabeça. E acabando de zombar dele, tiraram-lhe o manto escarlate, e o vestiram com as suas próprias roupas, e levaram-no para crucificá-lo. E saindo, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão. A este obrigaram a que lhe carregasse a cruz. E quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas, provando, não quis beber. E depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas roupas, lançando sortes. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentaram-se para guardar ali, e puseram acima da sua cabeça a sua acusação escrita: este é Jesus, o rei dos judeus. Então foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: tu, que destróis o templo e o edificas em 3 dias,
salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Semelhantemente também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombavam dele, dizendo: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Igualmente o ladrão que estava crucificado com ele o injuriava. E desde a 6ª hora até a 9ª hora, houve trevas sobre toda a terra. E perto da 9ª hora, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e, embebendo-a em vinagre, pôs-a na extremidade de uma cana e deu-lhe a beber. E os outros diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se fenderam, e os sepulcros se abriram. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam acontecido, temeram muito e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres, mirando de longe, as quais tinham seguido a Jesus desde a Galiléia, para o servirem, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E sendo já tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Este, indo ter com Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que se lhe entregassem. E tomando o corpo, José o envolveu em um lençol limpo e, pondo num sepulcro novo, que tinha cavado na rocha, rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e retirou-se. E ali estavam Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é depois do dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus junto a Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que ainda naquele enganador, vivendo, disse: após 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos de noite e o roubem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último erro pior que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes uma guarda, ide guardai-o como entenderdes. E indo eles, guardaram o sepulcro, selando a pedra e pondo a guarda. O restante dos capítulos do Evangelho de Mateus continuam nos próximos vídeos. Se você está gostando de ler e aprender a palavra de Deus conosco, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que eles também sejam abençoados como você. Deus abençoe a sua vida.